Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, nossos amigos internautas, a todos os nossos queridos companheiros que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, neste programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme, tudo bem? Ainda lutando contra a gripe, mas vamos conseguir, né? Vamos conseguir. Com certeza. É sempre um desafio, né, Silvia? São as adversidades do caminho e que fazem parte, né? Exatamente. Com esse friozinho que anda fazendo, né? Bem... Não, você não pode reclamar desse frio, não, que você adora esse tempo. Eu adoro. Imagina aí no seu bairro, aí no Alto da Boa Vista, deve estar... Se aqui deve estar uns 17, aí deve estar uns 13. Aqui normalmente são 2 a 3 graus menos, né? Do que no resto da cidade. Mas está muito bom, está muito bom. Bom, Cosme, com certeza. Aqui os nossos amigos, o João Santana aqui conosco. Boa noite a todos, saudações fraternas. Boa noite, amigo, João. Boa noite, querido Cosme, boa noite a todos. Friozinho, estudo é tudo de bom. Só fico com dó do Cosme com seus banhos frios. Aí, Cosme, seus banhos frios. É verdade. Mas a gente é para tomar banho rápido, professora Kátia. A gente entrar e sair. Deus me livre, para não dar nem tomar banho. Só levar um susto assim com aquela água gelada, já saiu. Deus que me livre. Não é mole, não. Bom, pessoal, vamos cumprimentando os nossos amigos conforme eles forem chegando, né? E vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso programa de hoje. Cosme, meu amigo, por favor. Sim, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome para mais esta apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Que esteja aqui presente os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis pela essa web rádio, e que eles possam nos intuir com as melhores reflexões, com as melhores ideias, para que o assunto que nós venhamos a discutir esta noite, nós possamos refletir sobre os mesmos e, acima de tudo, colocá-los em prática, dividindo as benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontramos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos.
pois somos todos espíritos imperfeitos à procura da nossa elevação espiritual. Abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles também que nos acompanharão através do compartilhamento desta transmissão. E que, ao final, todos nós estejamos com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos. E que possamos, Senhor, nos fazer merecedores de todo esse amparo, de todo esse seu amor, de toda essa misericórdia. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar aqui a Elaine Baima também conosco. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Elaine. Que bom que você chegou. Boa noite, né? Elaine. Muito bem, gente, muito bem. Bom, vamos agora, então, fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu, para a nossa reflexão de hoje, o capítulo 27. Pedi e obtereis, item 23. Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Graças a Deus, né? Muito bem, muito bem. Vamos cumprimentar a nossa querida Rosana também aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Que bom que você está aqui. Boa noite, Rosana. Muito bom mesmo, muito bom. Bom, pessoal, Cosme, e aí? Qual é a nossa temática da noite de hoje? O que nós iremos conversar com os nossos amigos? Sobre que assunto? Né? Que nós vamos falar sobre obsessão, né? Exatamente. Como se prevenir desse grande mal, né? Que é a obsessão. Que é um assunto muito antigo, tá, Silvio? Não é um assunto que nasceu com a doutrina espírita, não. Muito pelo contrário. É um assunto que é bem antigo, a gente observa isso nos livros assim, mais antigos, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos que nós conhecemos. Existem outros, né? Outros livros. Porém, esse livro que é a Bíblia, que faz parte de todo o mundo cristão, em que alguns se deparam, né, ao estudá-la, esse fenômeno que, inclusive, está no Novo Testamento, no Evangelho. O próprio Cristo, Jesus, tem uma parábola que fala sobre a expulsão dos demônios, né, do demônio. E é algo assim bastante interessante. Agora, quando a gente aborda esse tema na doutrina espírita, vem suscitar que é um dos maiores problemas, né, da mediunidade. Porque em todos os livros da codificação, seja no livro dos médios, que esse assunto é bem tratado, tem uma parte também que ele está sendo abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, e também naquele livro chamado O que é o Espiritismo, é um dos que faz uma compilação, né, dos livros da codificação, do que é o Espiritismo em si, tanto que tem esse nome, esse título, né, o que é o Espiritismo, e fala ali a respeito desse grande mal, que eles chamam de escolho, né, que é a obsessão para a mediunidade. Então, ela é algo que qualquer pessoa, né, pode se deparar com ela. E, segundo a codificação, Allan Kardec nos trouxe 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, né, a fascinação e a subjugação. Cada uma delas, ele vai explicando, né, de uma maneira assim, bastante direta, objetiva, o grau de que ela atinge ao médium, principalmente. Mas não é só o médium, né, que está envolvido, né, com esse processo obsessivo.
E é muito comum, tá, Silvia, hoje em dia as pessoas comentarem, né? Ah, isso só pode ser obsessão alguma coisa. É uma palavra que passou a ser um sinônimo de quando alguém tem um desejo muito grande sobre alguma coisa. Fulano de tal tá com obsessão de tal jogo, tá com obsessão de tal situação. Essa mulher, ele está obsediando essa mulher, ele está, sabe, aquela coisa, e é de fato isso. É um Uma processo, perseguição, né? exatamente, ela é um desejo intenso, mas sempre conforme a doutrina espírita e a codificação nos explica. Obsessão sempre é um processo que está atuando com espíritos imperfeitos, espíritos de baixa vibração. Então, não é ainda que a gente tente levar para uma conotação mais positiva, né, a doutrina espírita, né, o espiritismo sempre diz que ela vem sempre carregada de um espírito que está com uma vibração menos elevada, vamos colocar dessa forma. E é bastante interessante porque nós médios que atuamos, né, nos trabalhos da casa espírita, nos trabalhos da doutrina espírita, estamos à mercê também disso. É como Jesus mesmo falou: orai e vigiai e orai para que o mal não lhe aconteça. E nós, Silvia, somos muito essa questão da vibração. Acontece uma coisa na nossa vida, a nossa vibração cai. Se a gente não elevar os nossos pensamentos, né, a nossa vibração, e ela continuar naquele processo menos elevado, é que vai cair nessa obsessão. Porque muita gente também pensa que obsessão é só você pensar o mal. E não é. É um processo em que, na realidade, a pessoa ela se coaduna com aquela situação. Ela não quer sair daquele pensamento. Ela mantém, né, naquela ideia mônada única de que vai fazer alguma coisa contra alguém, que aquela situação que ela está vivendo é uma situação que ela não tem jeito. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Que nos explicam a doutrina espírita. Na realidade, nós nos aproximarmos, né, trazermos espíritos que pensam dessa forma para o nosso lado. Porque, como disse o apóstolo Paulo, né, Silva, nós vivemos, né, com uma nuvem de testemunhas, né? Uma nuvem de testemunhas. Nós estamos o tempo inteiro com eles ao nosso redor. Então, o que acontece? Pensamentos menos elevados acontecem para todos. Isso é comum. Você briga com alguém, você tem um desentendimento, você tem um aborrecimento. É muito natural e comum do ser humano ele passar por isso. O que nós não podemos é continuar com aquela ideia menos elevada, mais baixa. Porque se essa ideia continua, serão portas e janelas escancaradas para o processo obsessivo. Exato. O que eu tinha para comentar nessa introdução desse tema é exatamente isso. Exatamente. Interessante, Cosmo, quando nós vemos Kardec dizer que a obsessão é um dos maiores escolhos da mediunidade, né? Um dos maiores obstáculos à mediunidade. E é, mas como assim é um obstáculo à mediunidade? Porque, gente, mediunidade, o que é mediunidade? É a capacidade de você se comunicar, né, com o plano invisível. Né? É aquele ato de você estabelecer uma comunicação, uma ponte entre os dois lados da vida, a vida material e a vida espiritual. Em geral, os obsessores, né, que a gente também tem obsessor encarnado, né, Cosme? Também tem esse lado. Tem, verdade. Né? Os obsessores desencarnados, né, se aproximam do encarnado e buscam influenciar a vida dele. Então, a partir do momento em que se estabelece essa comunicação, você tem um processo mediúnico, né, entre o encarnado e o desencarnado. Então, nesse processo é que a gente fala, essa questão mediúnica, um dos problemas da mediunidade é justamente o fato de você ser assediado por um espírito menos feliz. Né? A pessoa diz, mas eu não sou médium. Não, na verdade, todos nós somos médiums, né? Em um grau maior ou menor. Porque mediunidade é justamente essa capacidade de se estabelecer esse vínculo, né? Essa comunicação com os dois lados. E é um problema, sim, quando você não tem controle, né, sobre a sua mediunidade, você não consegue, mais ou menos, saber o que é seu pensamento, o que não é seu pensamento, isso tudo torna-se uma grande confusão. E a questão também muito importante que você ressaltou bem é a sintonia.
né, com certeza, a sintonia que nos coloca justamente junto com esse espírito, né? Não existe, na verdade, né, na grande maioria das situações, não existe, na verdade, em uma obsessão que não exista um vínculo, né, entre o obsidiado e o obsessor. Em geral, nós observamos muito que são, às vezes, né, questões não resolvidas de outras vidas, às vezes pode ser até mesmo dessa, né? Um deles desencarnou e não se conformou, uma coisa ou outra, mas existe sempre esse vínculo. Em geral, também, o obsessor, né, o algoz de hoje, foi a vítima no passado dessa pessoa que está passando por esse processo obsessivo, né? E nós também podemos ter, como você falou, Cosme, a questão da obsessão ser por simplesmente afinidade de ideias, né? O espírito, nós estamos cercados aí de espíritos o tempo todo, é a nossa nuvem de testemunhas, e a gente, então, está triste, está deprimido, não é? Então, você vai atrair para perto de você espíritos que estejam na mesma sintonia, que também estejam se sentindo tristes e deprimidos. E aí a sua depressão, a sua tristeza vai ficar ainda maior, né? Então, é isso que a gente tem que estabelecer. E o nosso foco hoje é como prevenir, né? Como prevenir a obsessão. O que eu posso fazer? Se eu estou cercado por espíritos e o que eu penso pode atraí-los ou não, como é que eu faço, né? Então, é justamente esse ponto. É o nosso pensamento, as nossas atitudes, o local onde a gente vai, né? Que também pode ser um local bastante propício a ter espíritos menos felizes, que podem querer induzi-lo a alguma outra coisa. Foi a questão de bebida, né? A pessoa, às vezes, gosta de tomar uma bebidinha, uma coisinha ou outra, mas ela está sempre ali com os amigos, na happy hour, no bar, aquela coisa. Daqui a pouco ela vai começar a perceber que ela está bebendo mais do que o normal, que ela está bebendo mais do que ela normalmente bebia, né? Obviamente, ela já está num processo de conexão mental com algum espírito que também gosta muito de beber, né? E que está se aproveitando dessa afinidade e do local onde a pessoa está para induzi-la a beber ainda mais. Assim como a bebida, o fumo e qualquer outro tipo de vício também ocorre. Como é que você vai fazer? Evitando essas facilidades, né? É uma maneira de você evitar que isso aconteça. Exato, Silvia. Todas essas na realidade, a gente vive cercado por várias armadilhas, né, que podem nos trazer essas situações menos elevadas, né? E o processo obsessivo, a gente está falando sobre como prevenir, né? Mas e aí, a partir do momento que você se envolve com ele, que você deixa a sua porta e sua janela espiritual aberta para isso acontecer, como é que isso é resolvido? E é um problema também muito sério, né? Que não tem um remédio, né, específico, né, Silvio? Exato. A questão aí, nesse caso, né, Cosme, é você reconhecer que você está dentro de um processo obsessivo. Em geral, quem está não enxerga. Acha que não está, né? As pessoas de fora começam a perceber e percebem claramente. O comportamento da pessoa muda, os hábitos mudam, né? A maneira dela ser, em geral, muda. Então, você observa que ali tem alguma coisa que não está bem. Só que o problema é que a pessoa, na grande maioria, ela acha que não. Então, se você não acha que está doente, como é que você vai tomar remédio? Como é que você vai procurar um médico, né? Aí reside o grande problema. Mas, uma vez que você reconheça que você está sofrendo algum tipo de influência menos feliz, você tem que buscar combater exatamente aquilo. Então, se você está num processo depressivo, você está sempre triste, chateado, isso e aquilo, o ideal é que você procure sair daquela situação. Procure ajuda também médica, né? A ajuda de um psicólogo, obviamente, um psicoterapeuta, porque isso é super importante. E que você, se você, obviamente, acredita, né? Que você vá também à casa espírita assistir, né? Assistir palestras, estudos, receber o tratamento das águas fluidificadas, do passe, e tudo isso é muito importante. E, sobretudo,
Você precisa mudar. Porque se você não mudar, não adianta nada. Né? Você pode ir a 1000 médicos, você pode ir à casa espírita de todas as maneiras, que você vai continuar na mesma situação. Porque tem a questão da sintonia. Né? Então, se você ainda mantém, né, aqueles mesmos hábitos que fazem com que o seu companheiro menos feliz esteja ao seu lado, você não vai afastá-lo nunca, ele não vai sair de perto de você. Então, é necessário que você mude a sua maneira de ser, né, o seu jeito de ser, que aí você vai deixar de ser um alvo interessante para ele. Tem um outro detalhe, Cosmo, que é muito interessante, sobretudo quando a gente fala de espíritos vingadores, né? Aqueles espíritos que têm algum problema com você de uma vida anterior, onde muito provavelmente você fez muito mal a ele, e agora ele deseja se vingar de você, mas existe aquela questão de você provar ao espírito que você já não é mais aquela pessoa, né? Porque às vezes você pode ter sido um tirano, uma pessoa muito ruim, sei lá, há 100, 200 anos atrás, e agora você está passando por essa situação. E aquele espírito, ele acha que você é o mesmo. Né? Então, você precisa com certeza, mostrar... né? A vibração dele... Exatamente. Né? Você precisa mostrar para ele que você não é mais aquela pessoa, porque ele pode ter procurado durante muitos anos, né? Te perseguido durante muitos anos, e agora ele te achou, como eles costumam dizer, escondido nesse corpo. Né? Escondido nesse corpo. E a gente é escondido num corpo de mulher, ou escondido agora num corpo de homem, mas você é esse aí, eu sei que é. Né? Antes da gente prosseguir, vamos ver aqui que a Elaine Baimer está falando uma coisa. Vejamos. Pois é, Silvia, nós sempre tentamos explicar aos irmãos que vão ao atendimento fraterno a importância do pensamento. Exatamente. Né? Exatamente, que nós falamos, né? Nós precisamos mudar a nossa sintonia. Precisamos mudar o nosso pensamento, né? Exatamente. Como nós estamos falando, né, coisa? Aí se aquela sua vítima do passado, que hoje é o seu perseguidor, te achou, né? E aí começa a te assediar terrivelmente para que você... Muitas vezes eles desejam levar a pessoa ao suicídio, ao autoextermínio, para que elas, uma vez, né, libertas, digamos, do corpo físico, elas possam ser, né, presas, aprisionadas pelo vingador, né? E aí o que acontece? Ela precisa entender que você não é mais aquela. Existe um exemplo muito conhecido de todos nós, que é o caso do Divaldo Franco, né? O Divaldo Franco, nessa sua última romagem terrena, foi perseguido durante 40 anos por um espírito vingador, né? Queria se vingar dele, já o que ele tinha feito em vidas anteriores, né? Numa vida anterior. E somente após 40 anos é que ele conseguiu provar que ele já não era mais aquela pessoa, que ele havia se modificado. E aí o espírito realmente deixou de persegui-lo e parece que até se aliou a ele na prática do bem, né? Então, isso é muito importante. Então, basicamente, gente, a maneira... Isso é fundamental, né, Silvia? Mudança de comportamento. Sem a mudança de comportamento, não existe tratamento para obsessão. Exatamente. É fundamental que a gente mude. Se você perceber que você está, né, passando por um processo obsessivo, como é que a gente pode perceber? Às vezes são ideias que você nunca teve antes na sua vida e que você começa a ter. Né? Ideias. Não, e outra coisa também, quando você percebe que as vibrações não estão mais elevadas, é quando você mostra irritabilidade, quando você demonstra preguiça, você não é preguiçoso, quando você tem pensamentos que na realidade não são seus, são pensamentos que você pensa assim, peraí, por que eu estou pensando isso aqui? Eu não penso isso, eu não sou a pessoa que imagina esse tipo de coisa. Com certeza são citações, né, sugestões desses espíritos. Mas eu falo para todo mundo e repito, Silvia, o processo obsessivo não é essa situação, digamos assim, que a pessoa pensou menos elevada e cai no processo obsessivo. Não é isso. O processo obsessivo exige que a pessoa permaneça naquela situação de menos elevação. Se é um pensamento, fulano de tal me paga. Isso, muita gente fala isso. E vai me pagar, não adianta. Você acha que você vai atrair quem para o seu lado, pensando desse jeito?
Será que serão os espíritos iluminados que virão para você ou espíritos que pensam da mesma forma? Serão esses espíritos. Então você está atraindo esses espíritos para perto de você. Então você está entrando na mesma sintonia que eles. Porque assim como um rádio, uma televisão que sintoniza um canal, né, uma frequência, assim somos nós. Dependendo do nosso pensamento, do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente fala, nós estamos abrindo sintonias para poder estarmos juntos desses que pensam como nós. Porque esses espíritos, eles só estão sem um corpo material, mas eles continuam no plano espiritual pensando com aquelas ideias com as quais eles, quando desencarnaram, estavam e continuam assim. E eles é que vão dar todo esse incentivo para que a gente possa fazer. Por quê? Tem o Allan Kardec, quando ele caracteriza a parte dos espíritos, né, dos espíritos imperfeitos, lá no Livro dos Espíritos, ele fala que o espírito imperfeito ele se compraz no mal, porque ele ainda não tem uma elevação espiritual que tem um bom espírito ou um espírito perfeito. Então, por que ele quer isso? Porque, na realidade, ele pensa pequeno. Ele pensa que a outra pessoa se dando mal, né, sofrendo, que ele vai ser mais feliz, e quando, na realidade, ele é um grande enganado também. Porque a felicidade não depende da infelicidade do outro. Não depende disso. Mas é o que ele pensa. Eles pensam que se eu não sou feliz, não é que ninguém seja, né? Exatamente. Então, é por isso. E a gente vê muita gente aqui assim também, né? As pessoas se comprazem quando o outro não consegue, quando o outro não faz, quando o outro dá tudo errado para o outro. Ah, bem feito, não falei que não ia conseguir. Na realidade, somos todos esses espíritos que passamos para o mundo espiritual com essa mesma atitude, com esse mesmo pensamento. Agora, Silvia, deixa eu comentar aqui. No Evangelho de Lucas, existe essa parábola de que Jesus conta que, na realidade, os espíritos, eles, na realidade, a volta dos espíritos, que é chama-se a parábola do demônio expulso. E Jesus conta uma parábola dizendo que um espírito, né, ele estava, só para resumir, ele estava numa casa e nessa casa ele resolve sair dessa casa, né? Porque a casa mudou os padrões dela. Então, ele sai e vai procurar um outro local em que ele possa viver. Só que ele não encontrando, ele retorna. Quando ele retorna não apenas sozinho, mas ele retorna com 2, 3 piores ainda do que ele, para ajeitar essa casa, porque a casa continuava bagunçada, a casa que ele voltou. Então, na realidade, Jesus já contava ali um próprio processo que é a obsessão. Porque quando ele curava e pedia para que as pessoas modificassem, se emendassem, né, para que as pessoas se modificassem moralmente, é para que o pior não acontecesse. O que era o pior? É o processo ficar ainda mais pesado para a pessoa. Então, essa parábola de Jesus, que é a parábola do demônio expulso, ele diz que esse espírito volta e traz 2, 3, além dele, piores do que ele. Exatamente. E é exatamente isso, quando a gente consegue se livrar e quando a gente cai, é como se fosse o próprio, a questão da doença, né? Você está tomando antibiótico, Silvia. Amanhã, daqui a 2 dias, você está melhor, aí você para o antibiótico. O que acontece? A doença aquela bactéria, aquele vírus, ele fica mais resistente do que ele estava anteriormente. Exatamente. Então, o próprio Jesus já contava isso, né, nessa parábola do demônio expulso, e é uma parábola de fato que a gente precisa estar bem atento, porque na realidade ele está falando sobre o processo obsessivo. E esse processo obsessivo não é uma coisa que a doutrina espírita criou. Isso já acontece há muito tempo mesmo, né? Esses espíritos que vão dar sugestões, que vão dar opiniões, e eles se manifestavam de acordo com o pensamento daqueles que propunham isso, né? Que gostavam de ouvir, que se estavam firmando naquela situação de maior maldade. Então,
Esse processo é um processo muito antigo. Interessante que Jesus dizia, né? Quando ele fazia as curas, né? Vai, não peques mais, se não quiseres que algo pior te aconteça, né? E nós vemos também na literatura espírita, sobretudo nos livros de André Luiz, quando os amigos espirituais socorrem alguém que esteja num processo obsessivo, né? E a pessoa recebe aquele, digamos assim, o afastamento, né? O afastamento daquele espírito por um tempo, esse espírito vai ser doutrinado, né? Vai ser esclarecido e tudo mais, e pode ser que ele não mais se interesse por perseguir aquela pessoa. Por quê? Porque os amigos espirituais não vão prendê-lo, né? Vão conversar com ele, tentar dissuadi-lo daquela vingança. Pode ser que ele resolva não mais fazer aquilo, mas pode ser que ele escute e depois volte e continue fazendo a mesma coisa. O que vai determinar o real afastamento? É a forma como você se comporta. Se você se comportar de maneira diferenciada, não estabelecendo mais a sintonia com aquele espírito, ele não vai voltar a se aproximar de você. Como foi o caso do Divaldo Franco, né? Ele queria porque queria perseguir, né? O Márcio queria porque queria perseguir o Divaldo. Quando ele viu que o Divaldo não era mais aquela pessoa ruim que ele conheceu, ele parou, né, de desejar o mal a ele. Mas quando acontece o seguinte, que você, né, pode até, a espiritualidade pode até ajudar e afastar um espírito menos feliz que esteja ao seu lado. Mas se você não mudar o comportamento, afasta um e vem outro, né? Afasta um e vem outro. Por quê? Porque pior, exatamente, o chamariz, né? A razão daquela ligação, daquela sintonia permanece. Então, nós somos os principais responsáveis pelas companhias espirituais que nós carregamos conosco, né? Então, né? E aquela coisa que a gente costuma falar em espiritismo, né, Cosmo, não é? Diz-me com quem andas e te direi quem és, né? Diz-me quem és e te direi com quem andas, né? Se você é uma pessoa boa, você estará sempre acompanhado de bons espíritos. Mas se você não é uma pessoa assim tão boa, você estará acompanhado de espíritos menos felizes, né? Então, diz-me quem és e eu te direi com quem andas, né? A gente costuma falar isso na doutrina. O que acontece? Parece que, na realidade, na doutrina espírita só tem santo, né? Só tem gente que não tem processo obsessivo, só anda bem. Não é dessa forma, né? A gente vive num mundo de provas e provas e expiações. Então, é muito comum que esses processos obsessivos, o próprio Jesus mesmo já comentava a esse respeito, né? Daqueles nascidos de mãe, João Batista é o mais, né, puro que a gente conhece. Porque, como espíritos imperfeitos que estamos à procura da elevação espiritual, nós vamos cometer erros, vamos cometer deslizes, tanto em atitudes, em pensamentos, né, em gestos, né? Então, é importante que a gente entenda que é um processo de reconstrução o tempo inteiro. Ninguém, porque abraçou um segmento religioso, agora eu sou espírita, agora eu ando no paraíso, eu estou mais ligado ao céu do que à terra. Não é dessa forma. Eu lembro que a própria vida do Chico sempre foi uma vida muito difícil. Ninguém, pelo amor de Deus, eu não vou dizer que a gente tem que se comparar ao Chico, porque o Chico era uma pessoa muito especial, um espírito extremamente iluminado, né? E que tinha seus problemas, tinha suas confusões pessoais, tinha as situações. Agora, como ele, tarefeiro de Jesus, ele foi disciplinado conforme Emmanuel o orientou desde o início. Então, para que esse processo de correção ele aconteça e a gente haja essa modificação de sintonia, de vibração, né? Exatamente conforme você falou aí, se não houver modificação, ou seja, se não houver a alteração de frequência, a gente vai continuar com o mesmo problema. Então, o que o Chico fazia? Até o final da sua vida, o Chico ainda fazia evangelho no lar, fazia os seus estudos, uma vida inteira dedicada a esse acompanhamento. E quando dizia, poxa, Chico, você com tanta coisa que você já fez, será que você ainda precisa disso? A gente precisa o tempo inteiro. Não é porque você é presidente de uma casa espírita, porque você tem um cargo
de renome numa instituição que seja de atendimento aos mais necessitados, que você se elevou ao paraíso, aos céus. Não. Não significa isso. Muito pelo contrário. É quando, na realidade, a gente tem que ter mais cuidado, porque é quando os ataques eles vão mais ocorrer. Porque se você está beneficiando algum grupo, eu digo grupo mesmo, de pessoas, na realidade, aqueles que não querem que aquilo aconteça, eles vão atacar as pessoas. Eles vão atacar. E eu não estou dizendo que é só presidente de centro, ou dono de uma ONG, ou de uma instituição de caridade, não, que você é. É qualquer pessoa. Por quê? Porque são espíritos ainda que estão empedernidos no mal, não querem o crescimento espiritual, e quando a pessoa faz isso, ela está tentando se melhorar, ela está tentando se equilibrar, e a gente percebe nitidamente, conforme a gente falou aqui, que mesmo espíritos encarnados, né, e conforme você mesmo disse, existe a obsessão de encarnado para encarnado, existe. A gente sabe muito bem dessa forma que existe isso, né? Aquelas pessoas que vivem o tempo inteiro desejando vingança, desejando que o outro se extermine, e essas pessoas somos nós. Então a gente precisa o tempo inteiro estar com sintonias diferentes. Nesse momento, está passando na televisão a reprise da novela A Viagem. Foi uma novela que fez muito sucesso na primeira vez, né? E aí, na segunda vez, na década de 90, quando ela passou, novamente fizeram um remake, né, da novela, e agora ela está reprisando novamente. E é uma novela que eu acho bem interessante, porque quem era a autora era a Ivani Ribeiro. E a Ivani Ribeiro, para quem não sabe, ela era espírita. E ela teve muita orientação, né? Ela teve muito esclarecimento do Herculano Pires, quando ela foi escrever a novela. E ali dentro você percebe nitidamente que existe toda informações que são divulgações da doutrina espírita, que na realidade nós precisamos nos elevar, nós não devemos desejar o mal de ninguém, porque as nossas sintonias, as nossas vibrações, elas caem. E aí você tem o caso na história, que é na realidade o Alexandre, que morreu, e jurou que se vingaria de todos aqueles que, segundo ele, né, lhe fizeram mal com vida e deixaram ele naquela situação, porque ele voltaria para poder se vingar. Então, de fato, ele entra na frequência de muitas pessoas, menos daquele advogado que ele dizia que o prejudicou a sua vida, que era o Otávio. Otávio não era religioso, mas Otávio era uma pessoa boa. Era uma pessoa que fazia o bem, uma pessoa que não desejava o mal de ninguém. Então ele tinha uma vibração diferente do Alexandre. O Alexandre tentava se aproximar do Otávio e ele não conseguia. O que é isso? Sintonia. Vibração. A vibração deles não se equalizava, portanto o outro não chegava. Então, se a gente quer se prevenir do processo obsessivo, a gente tem que modificar pensamentos, atos, atitudes, vibração, para que a nossa vibração modifique. Porque se a gente se modificar nessa vibração, esses espíritos impuros, menos felizes, eles não vão conseguir habitar na nossa casa espiritual, mental, moral. Eles não vão conseguir. Porque por mais que a gente tenha defeitos, desequilíbrios, né, e o Otávio também tinha os dele, mas ele era uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa que ele queria só fazer o bem. Depois, durante a novela, a gente vai perceber quem era o Otávio, que ele fazia caridade. Ele fazia a parte dele, mesmo não sendo religioso. Então, essa questão da vibração não é porque você entrou numa escola religiosa, que você abraçou aquela religião e agora você está salvo e nada mais vai lhe acontecer, porque você acha que isso não vai mais ocorrer, e aí você pode fazer qualquer coisa. Não é assim. Não é assim. E o processo obsessivo, ele vai acontecer com qualquer pessoa, conforme você mesmo falou, Silvia. Todos nós temos a questão da mediunidade, seja ela mais ostensiva ou não, ou menos ostensiva. Mas sim, todos nós temos. Porque quem nunca teve um pressentimento? Quem nunca teve uma situação daquele sexto sentido, né, vamos colocar assim, que diz assim, não passe por aí, não vá, não faça isso. Isso é, na realidade, mediunidade. Exatamente.
É muito interessante, Cosmo, quando a gente pensa também, né, que você começa, de repente, a frequentar, vamos falar, frequentar a casa espírita, né? Você é uma pessoa assim, que não é muito ligada ao seu lado religioso, nada disso, e de repente você começa a frequentar a casa espírita, porque é aquela coisa, né? Normalmente as pessoas vão pela dor, né? Dificilmente vai pelo amor, porque quer aprender, conhecer mais sobre o espiritismo. Normalmente a pessoa começa a estar com problemas na vida, e aí o que acontece? Aí, último recurso, ela vai lá na casa espírita, toma um passo, que essa coisa vai melhorar e tal, não sei o quê. E a pessoa começa a querer ir, né? Quando ela começa a querer ir, no dia da reunião acontece de tudo para ela não ir, né? Acontece de tudo para ela não ir. É gente que chega, é um tumulto dentro de casa, é um atraso no trabalho, uma coisa ou outra. É o patrão que pede aquele relatório em cima da hora, né? Exatamente. Por quê? Porque né, aquele espírito menos feliz que está ali controlando aquela pessoa, influenciando negativamente aquela pessoa, não quer que ela vá, né? Não quer que ela se esclareça, não quer que ela saia da sua sintonia, do seu raio de ação. Então, se ela for à casa espírita, a chance, né, dela se livrar é muito grande. Então, isso é muito importante. Todo aquele que começa a frequentar e tudo mais não deve deixar de ir quando surgirem esses empecilhos, né? E é muito importante, né, Cosmos, que a gente não esqueça disso, né? Quando começar a ter muita dificuldade, né, para você conseguir na casa espírita, é sinal de que você está fazendo a coisa certa, né? Ou às vezes ocorre digamos assim, uma espécie de psicologia reversa, né? Você vai na casa espírita e a coisa parece que fica pior. Aí você, Deus me livre, eu fui aqui, a coisa ficou pior para mim, é justamente para você não ir também, né? E às vezes o ataque aumenta para que você pense exatamente isso. Eu estou indo e piorou, né? Então existe essa situação também. É muito interessante, a gente precisa estar atento, né? Mas a nossa persistência, a gente se analisar, sabe? Você analisa, nossa, minha vida anda tão tumultuada ultimamente, ando com tantos problemas, o que eu estou fazendo que não está bem, né? É um chamamento. E aí ninguém precisa apontar nada para você. Você faça uma autoanálise. O que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? Será que eu sou um bom funcionário, um bom amigo, um bom chefe de família? Será que eu sou boa mãe? Será que eu sou um bom filho? Será que eu sou uma pessoa afável com os meus vizinhos? Né? O que eu ando fazendo? Será que eu estou me comportando bem? Por quê? Porque quando você faz essa análise, você seguramente vai descobrir que você enveredou por algum caminho menos feliz, que atraiu para o seu campo de ação espíritos menos felizes também, que querem que você fique cada vez mais envolvido nessa situação degradante, nessa situação menos feliz, né? Então você vê, puxa, minha vida começou a tumultuar depois que eu fiz assim, assim, assado, depois que eu me aborreci com fulano e beltrano, fiquei de mal com isso, com aquilo. Então, a gente precisa muito observar. Daí a recomendação, né? Orai e vigiai. Né? Orai, porque quando a gente ora, a gente estabelece uma comunicação com o plano espiritual superior, uma ligação com o plano espiritual superior, e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai o nosso comportamento. O que estamos fazendo? Faça uma autoanálise. Lembrando Santo Agostinho, né? Santo Agostinho exatamente, fazer uma análise, né? Passar para o seu dia em revista para ver o que ele havia feito, o que ele poderia melhorar no seu dia a dia, né? Então, isso é muito interessante, né? Tem uma amiga que recentemente entrou em contato comigo e ela estava falando justamente dessa situação. Eu estou muito deprimida, eu estou assim, eu estou assado. Essas situações, né? E quando são recorrentes, sobretudo, obviamente que o componente médico da Terra é imprescindível, o acompanhamento médico da Terra. Mas nós também precisamos olhar para nós mesmos. O que é que está nos fazendo cair nesse círculo vicioso de uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal? O que eu tenho feito da minha vida? Como eu estou me comportando? Né?
O que é que eu voltei a fazer que estou de novo vivenciando aquela mesma situação? Então, isso é muito interessante. A gente precisa olhar com olhos de ver. Né? Jesus falou, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai saber o que ele estava falando. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Diga. Para falar de profilaxia da desobsessão, a médium, já a saudosa companheira Sueli Caldwell Schubert, ela tem um livro que fala exatamente sobre isso, né? A profilaxia, né, da obsessão e da desobsessão, né? E ela fala que não existe remédio melhor do que o Evangelho, porque a Sueli foi uma companheira que durante muitos anos lá em Juiz de Fora, ela trabalhou e não só divulgando a doutrina espírita, trabalhando em casa espírita, fazendo palestra, né? E trabalhando com grupos espíritas, né? E ela escreve, ela era uma contadora, né? Igual o Emílio Miranda. Emílio Miranda era um contador da companhia lá de Volta Redonda, da Siderúrgica, CSN, Companhia da Siderúrgica Nacional. E eles não tinham assim nada de conhecimento psicológico, sociológico, não tinha nada disso. Eram profissionais que trabalhavam nas suas atividades, mas que tinham assim, vontade de aprender o espiritismo. E nesse livro da Sueli, por exemplo, que fala sobre a profilaxia da desobsessão, é um livro bem interessante, ela aborda muito sobre essa questão do Evangelho, e de como a gente não deve se afastar do Evangelho. E quando a gente diz não deve se afastar do Evangelho, não é que a gente tem que pegar o Evangelho e andar com ele debaixo do braço, não é isso. É sim buscar interiorizar e vivenciar aquilo que Jesus nos informa através desses textos do Evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma compilação em 28 capítulos muito interessante do que nós temos na Bíblia, tá? Bem interessante mesmo. E cada uma daquelas parábolas, cada uma daquelas passagens, sempre nos instrui como nós devemos buscar essa nossa profilaxia para não cair nesse processo da obsessão, né? E todos nós temos dificuldades, temos desafetos, temos inimigos, temos pessoas que não gostam da gente. Agora, se nós cairmos naquele pensamento menos elevado de nós nos vingarmos, porque senão fulano de tal vai me pegar, a gente vai estar cometendo um grande erro, um grande equívoco. Não é que nós vamos ser também iludidos, ou então vamos colocar bobos no sentido de não nos prevenirmos. A gente tem que se prevenir. Mas a gente não vai agir da mesma forma com que as pessoas que têm todo esse desejo, de uma certa forma, muito mais baixo, para que a gente possa pedir. O que nós vamos fazer, Silva? Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos orar, nós vamos pedir para que os amigos espirituais possam envolver o nosso irmão, porque lá no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso, na 8ª e na 9ª bem-aventurança. Bem-aventurados sois todos vós que sofrei difamação, calúnia, né? Por amor ao meu nome, porque grande será a vossa recompensa que está nos céus. Então, o que Jesus estava comentando com isso? Porque ele sabia que todos nós vamos passar por isso, mas a gente não pode cair no mesmo jogo de agir da mesma situação. Por isso que ele falou, se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Não é isso? Exatamente. Se alguém lhe roubar a capa, doe também o quê? A túnica, né? E se alguém andar 1000 passos, dê 2000. Pedir para andar 1000, ande 2000. O que Jesus está dizendo com isso? Mas isso é uma coisa assim, tinha que ser Jesus para estar numa situação como essa, para a gente vivenciar isso. Não é isso. Ele está nos dando para que a gente não reaja na mesma situação. Reaja ao inverso. Não se combate fogo com fogo. Nós devemos agir como? Qual é a nossa arma? Vamos colocar entre aspas. É a nossa vibração, o nosso pensamento. É o envolvimento do irmão, porque esse desafeto de hoje, amanhã ele pode se tornar um grande amigo nosso.
E tem aquela coisa também, né, Cosme? Quando um não quer, dois não brigam, né? Exatamente. Então, às vezes está querendo, fala uma coisa menos feliz, uma coisa E às vezes as pessoas ofendem a gente, Silvia, com palavras bem duras. Bem duras. Mas aí, não entre numa sintonia de querer discutir, não adianta. O Raul Teixeira costuma dizer, ele tem um texto dele, que ele fala, não passe recibo. Né? Não passe Exatamente. recibo. Não adianta você fazer... porque ele me bateu, eu vou bater também. Quando me espalham, ninguém me junta. Não tem uma situação dessa também? Comigo bateu, levou, né? Aquela bateu, levou. Gente, não façam isso. Porque você vai estar caindo na mesma vibração, na mesma sintonia do que esses irmãos quando eles estão fazendo isso. Vamos pensar positivamente, né? Porque praticamente ninguém pensa positivamente daquele que nos agride, nos calunia, né? Nos difama, nos dizem impropérios e às vezes nos fere, né, Silvia? Mas Gandhi dizia também que só sente quem comprou aquilo que lhe impõe. Se você acha que aquilo é verdade, aquilo vai lhe ofender. Agora, se você achar que não é... Me lembro uma outra situação que o Chico vivenciou, né? Quando ele publicou o Parnaso, que alguém falou assim, ele parece um rinoceronte com aquelas várias capas, não sei o quê. Né? E Chico ficou chateado, né? E aí, Emmanuel, mas por que você está chateado, Chico? Não, porque disseram que eu pareço um rinoceronte, não sei o quê. Aí, Emmanuel, você é, por acaso? Você é um rinoceronte? Não, então não liga. Né? Emmanuel dizendo para ele justamente para não ligar, né? Então, quando a gente fala tudo isso, né? Não passe recibo, né? Caminha dois no passo, cresce outra face, né? Dá também a capa e tudo isso. E, gente, é para não brigar. Não brigar, não revidar, não pagar o mal com o mal. Né? Parece difícil, né, Silvia? Parece realmente que a gente está fazendo um discurso aqui. É bem difícil. Mas isso é um exercício. É um exercício que todos nós temos que fazer. Isso não significa que a gente está diferente de todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Isso é muito fácil porque eles estão falando ali e fica essa coisa bonita e fica uma coisa que é o certinho. Não. Vivenciar o Evangelho de Jesus não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Principalmente para nós que somos espíritos ainda muito imperfeitos e que estamos procurando a sua elevação moral. Nós precisamos buscar, firmar pensamento que a gente vai alcançar, que a gente pode. Porque ele mesmo falou que nós possuímos a centelha divina do Pai, de Deus. Então, essa centelha divina está dentro de nós. Agora, nós temos que buscar para que a gente possa trazer essa paz, essa sintonia mais elevada e não se ofender quando as pessoas nos agridem, porque as pessoas vão nos agredir. As pessoas nos agridem. As pessoas falam mal. As pessoas não admitem, principalmente você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, que é espírita, porque elas jogam na nossa cara. Mas você que é espírita fazendo isso? É isso que aquelas pessoas falam. Como se, na realidade, o espírita fosse o santo. O espírito elevado, puro, que não possa cometer mais nenhum erro. E nós ainda estamos cometendo erros, mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer esses erros e tentar corrigi-los. Porque, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Sede Perfeito, o que fala, Silva, sobre reconhece o espírita por quê? Pela transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as tendências. Nós temos mais tendências. Nós temos. Ninguém está aqui num páramo que a gente já atingiu essa perfeição. Agora, é importante que a gente reconheça que a gente tem todo um trabalho pela frente e que a gente precisa buscar a tentar executar. Se não deu agora, cai, levanta, ergue a cabeça e segue adiante. Não vamos largar as coisas porque ser espírita é muito difícil, eu não posso, não dá, assim eu não consigo, só Jesus para isso. Não, Jesus espera muito de nós, porque sabe que nós temos potencialidades para isso. Exatamente. Falta, às vezes, um pouco mais de boa vontade, de ânimo, de resistência, de saber que é uma estrada muito longa e que precisa de paciência, calma, resignação
e perseverança para seguir com ele. Persistência, né? Com certeza. É. Com certeza. A gente vai conseguir, basta querer, né? Basta querer, tem que ter boa vontade para que isso aconteça. Exatamente. Bom, Cosme, chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa. Os minutinhos que nos restam são apenas para a gente poder fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus pelo trabalho da noite de hoje. Então, vamos todos levar o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que coordenam a nossa Rádio Cristo Consolador e agradecer por mais uma noite juntos, mais uma noite de estudos, mais uma noite de reflexões a respeito da nossa querida doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que tudo que foi dito aqui esta noite possa calar fundo em nossos corações e possa nortear as nossas vidas, para que possamos todos ter uma existência mais serena, mais pacífica, mais fraterna. E assim, em nome de Deus, Jesus, de toda a espiritualidade amiga, né? Nós damos por encerrado o nosso programa da noite de hoje. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Graças a Deus, né? Nosso querido João Santana aqui. Boa noite, uma excelente semana. Você também, João. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Cosme. Boa noite, pessoal. Até o próximo. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. E até a próxima semana. Uma semana de paz para todos. Até o próximo domingo. Graças a Deus. Que assim seja. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.